O poder do arrependimento. Tem um livro bem famoso, Daniel Pink, né? Ele escreveu assim sabiamente sobre isso, né? Como a gente olhar para trás para nos ajudar a seguir adiante. E esse é o tema que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Eu já gravei esse tema num podcast que está no Spotify, né? No nosso Psicast lá do Spotify. E ele foi tão assim ouvido e comentado. Eu acho que é um dos podcasts que eu mais recebi assim um retorno, né? As pessoas conversaram muito comigo sobre ele. Eu achei muito legal isso. O poder do arrependimento. Mas o nome original é The Power of Regret, né? Que é Daniel H. Pink, que é o autor desse livro. E aí, para começar, muito legal, porque logo no começo do livro ele já fala assim uma coisa interessante, que ele fala assim, a pessoa faz uma tatuagem colocando assim, no regrets, né? Ou seja, sem arrependimentos, né? E depois se arrepende de ter feito a tatuagem do não arrependimento. Porque esse é um tema muito interessante, né? É essa abordagem de como eu olho para trás e uso, né, o meu passado como lição para seguir adiante. Então, eu acho que é muito legal quando a gente olha, né, para as nossas ações desse interessante ponto de vista, né? O aprendizado, o que houve de experiência, o que aquilo me trouxe de bagagem para hoje eu tomar melhores decisões no meu futuro. Então, acho que é muito interessante a gente olhar por esse lado, né? Porque são estudos comportamentais, né? E é uma tendência, e assim, se a gente olhar o mundo dos negócios, né? A gente, quem é empresário, né? Quem é empreendedor, sabe muito bem disso, assim. É muito comum você, enfim, né? Às vezes toma uma decisão errada, contrata uma pessoa errada, né? Investe no lugar errado. E na nossa vida pessoal também, quantas vezes a gente, né, se relaciona com uma pessoa errada, né? Enfim, faz uma escolha, né, de um lugar, um trabalho, uma cidade, né? Enfim, faz escolhas erradas. Às vezes a gente deixa de fazer algo, né? Um arrependimento, do ponto de vista desse livro, do Daniel Pink, né, do poder do arrependimento, ele nos fala de uma forma assim muito assertiva, né? Que na verdade, ele defende um pouco no livro, né? É como esse arrependimento ele pode ser determinante no nosso desenvolvimento, né? Por quê? Porque uma criança, né, ela faz as coisas, ela não pensa nas consequências, ela não vê o resultado das ações ali, né? Então, logo ela não tem arrependimento. A criança ela está pautada totalmente na inocência. Né? Quando a gente olha os ensinamentos sistêmicos, isso faz muito sentido, porque a gente vai adultecendo, ou seja, sai da criança, está na adolescência, está na juventude e vai entrando numa fase mais madura. Quando a gente está indo para essa idade madura, o que acontece ali? A gente precisa sair da inocência. Porque quando a gente é um adulto, a gente tem que responder pelos nossos atos. Autorresponsabilidade. Então, uma criança, ela não tem ainda essa capacidade, mas um adulto tem. Então, quando eu olho para minhas ações, né, eu preciso agir, porque senão eu vou ficar eternamente preso nessa inocência e é quando a vida não flui através de mim. Então, quando eu ajo, essa minha ação, enfim, vai trazer uma consequência, causa e consequência, né? Isso é uma lei universal. Então, cada vez que eu ajo, eu fiz algo, é uma causa. E, consequência, lógico, vai voltar alguma coisa. O que vai voltar? Quanto mais eu estou nesse momento presente, né? Quanto mais eu estou consciente, quanto mais eu estou preparado, né? Mais fácil eu fazer esta ação, este movimento correto, né? Quanto mais eu já sei lidar com essa culpa, né? Quanto mais eu já sei o preço de sair da inocência. Então, toda essa visão sistêmica, né, que a constelação nos dá, que a terapia sistêmica nos dá, facilita esses movimentos e minimiza essa consequência. Então é bem interessante, né, a gente pensar que um processo terapêutico mais longo prazo ele vai nos levar para esse lugar, né, de mais centramento, né, de mais habilidade cognitiva, de lidar com causa e consequência, né, e até essa identificação de aprender com os erros, né, a gente não cometer os mesmos erros repetidas vezes como a gente observa muito acontecer por aí.
Então, a capacidade que a gente tem de tomar decisões, né, a gente pode usar o arrependimento como um método de aprendizagem, né? Todas as vezes que eu preciso tomar uma decisão, se eu olhar para trás, eu vou enxergar na minha história todas as decisões que eu já tomei, todas as causas e consequências. Então, isso, né, esse discernimento, né, de eu olhar para a minha própria história, aí eu preciso já ter me desamarrado desse monte de feridas emocionais, né, desse monte de fizeram isso, fizeram aquilo, de terceirizar essa culpa, desse vitimismo, né, de não carregar minha própria autorresponsabilidade. Porque quando eu venho para esse lugar de autorresponsabilidade, eu dou conta da minha história, né, eu pago o preço, né, que tem que pagar para estar nessa vida, para viver essa vida e levar isso adiante. Então, nessa hora, eu consigo olhar para a minha história e ver as decisões que eu tomei lá atrás e trazer isso para agora como uma aprendizagem. Então, o que acontece com isso? Olha essa sabedoria que vem intrínseca nisso. Eu vou cada vez minimizando os meus erros. Então, se eu já tenho essa noção de causa e consequência cada vez mais clara, a minha vida vai ser pautada em quê? Em cada vez mais acertos. Eu estou usando os meus erros. Quanto mais vezes eu errar, mais chance eu tenho de estar próxima do meu acerto. Né? Já dizia Thomas Edison. Então ele falava isso, a cada vez que eu falhava, eu ficava mais feliz. Por quê? Porque eu estava mais perto de acertar. Né, estava mais perto de dar certo. Então ele estava, né, procurando uma solução para uma coisa que ele sabia que existia, ele só ainda não tinha achado. Então, quando a gente tem essa convicção, né, a gente vai ter tentativas e erros, óbvio, né, porque a vida ela é assim, a vida funciona dessa forma, né? Mas isso quer dizer o quê? Que eu só vou errar? Então, essa questão de sucesso, fracasso, né, é outra coisa que eu já também gravei sobre, mas eu vou falar aqui novamente, né. O Yogananda, ele tinha não tem, né, vários livros, né, que falam muito sobre sucesso, e num deles ele fala uma frase, assim, que eu nunca mais esqueci depois que eu li, tem muitas décadas já que eu li esse livro. A frase é: só sucesso é quem fracassa, né, uma tradução livre. Ou seja, para você chegar no sucesso, né, os degraus para você chegar no sucesso chamam-se fracassos. Como você acha que uma pessoa tem sucesso? Acho que ela foi lá a primeira vez e tudo maravilhosamente funcionou? Não é assim que é a vida. Se você ver, se a gente olhar quantas vezes a gente já fracassou e quantas vezes a gente já acertou. Tudo que a gente insistiu, se eu fracassei é porque algo, né, ainda está faltando. Eu ainda não estou, talvez, né, tão habilitada para aquilo. E eu não estou falando só da questão cognitiva, não, tá, minha gente? Porque às vezes a gente fica preso nesse mental, né, no estudo, diploma, e a prática, né, e a aplicação essa ação, né, ela é muito necessária. Porque a cada passo que eu dou, eu chego mais perto do objetivo que eu tenho, né, ali, né, setado na minha mente. Então, esse livro do Daniel Pink, né, que chama The Power of Regret. Cara, esse é um livro que ele traz, assim, pra gente, né, uma lógica tão bonita, assim, dentro do aprendizado, né, de como usar, né, de forma inteligente, né, de forma sábia, né, o que a gente viveu no passado, e não se envergonhar por isso, porque é muito comum a gente querer esquecer, né, o que não deu certo, o que a gente fez lá no passado, as coisas que a gente se arrepende. Geralmente a gente quer o quê? Esquecer, né? E esquecer significa o quê? Perder a sabedoria que teve ali, né? A gente tem um poder de aprender, né, com as nossas experiências. E aí uma coisa bem interessante também que ele fala nesse livro, né? Qual é o arrependimento número 1, né, da população mundial? Chutem. Será que vocês fazem ideia de qual é o arrependimento? É o arrependimento que eles chamam estrutural, né, básico. É aquele arrependimento de coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer que me trazem um prejuízo ao longo do tempo. Como, por exemplo, eu não me preocupei com a minha questão física, por exemplo.
Então, eu já tenho ali 50, 60 anos e nunca fui um atleta, né? Nunca tive uma alimentação regular, nunca me preocupei muito com sono, nunca me preocupei muito em cuidar do meu emocional, né? Do meu mental, ou seja, eu não olhei minha saúde de forma geral. E aí, quando eu chego lá na fase mais madura, geralmente vem uma doença, ou seja, vem a consequência. Este é o maior arrependimento da humanidade, que é o quê? O que eu não fiz, o que eu fiz que comprometeu a longo prazo, né, as outras, né, coisas da minha vida. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa saúde aos meus 60 ou 70 anos, isso é uma consequência de eu não ter me preocupado, né, com a minha saúde, meu bem-estar de forma geral lá nos meus 20 e 30 anos. Né? Então, se eu hoje não tenho, sei lá, eu tô com 50, 60 anos e não tenho uma profissão, não tenho ainda uma estabilidade financeira, né? Não tenho ainda uma família, né, estruturada, isso é um arrependimento que vai doer muito nas pessoas. Por quê? Porque provavelmente elas não estudaram o suficiente, elas não se dedicaram o suficiente a uma profissão, a desenvolver seus talentos, seus dons, estudar, ficar bom, né? Ou seja, virar um especialista em alguma coisa para isso garantisse a sua subsistência. Então, quando ela chega lá no fim da vida, ela vai ter que depender dos filhos ou de outras pessoas, vai viver sempre numa condição de extrema escassez. Esse é um arrependimento que eles chamam estrutural, né? Ou você não tem família, não tem filhos, ali já 50, 60 anos, já, que às vezes não é mais possível, né, estruturar como uma pessoa estrutura nos 20, 30 anos. Por quê? Porque ela era mais legal na época, né, cheia de dores emocionais, então não quero saber disso, não quero me relacionar, ou queria curtir a vida porque era uma fuga, etc e tal. E aí você não estruturou isso quando chegou na idade adulta. Geralmente esse arrependimento é bastante doloroso. Outro arrependimento, né, que ele cita no livro dele lá, que é bem interessante também, é o arrependimento do que eu não fiz, do que eu não falei, do que eu não experimentei. Então, olha que interessante, né? Então, aquela menina que eu gostava lá no ensino fundamental, aquele menino, né, que eu me interessei lá na faculdade, mas que eu era muito tímida e eu não tive coragem de falar com ele. Esse arrependimento vai perdurar por muito tempo. Então, aquela viagem que eu não fiz, porque meus pais não queriam deixar e eu não tive coragem de enfrentar eles, então eu acabei abrindo mão da profissão que eu gostaria de ter, eu acabei abrindo mão de fazer a faculdade que eu gostaria de fazer para atender os desejos dos meus pais. Então, esse tipo de ação, ou seja, o não fazer, o não ter coragem suficiente para experimentar, para fazer, para, né, se posicionar, também é o segundo maior arrependimento, né, que é testado aí, evidenciado aí pelos seres humanos. Muito interessante isso, né? Porque a maioria das pessoas vai levando, vai empurrando a vida, quando eu ficar mais velha, ano que vem, daqui a sei lá, quando acabar a faculdade, quando eu volto de emprego, quando eu passar no concurso público, quando eu isso, quando eu aquilo, vai postergando isso. Esse é um arrependimento, minha gente, que ó, vai bater na sua portinha cedo ou tarde. Então, o retiro que você quer fazer, não deixe para o ano que vem, não deixe para quando você passar no concurso, não deixe para quando você tiver um filho, não deixe quando você estiver solteira ou casada, né? Não deixe para quando trocar de emprego, para quando trocar de cidade, para quando mudar o apartamento, para quando mobiliar o apartamento, para quando fizer a cirurgia plástica, de sei lá o que, quando trocar de carro. Então a gente sempre vai colocando ali alguma coisinha, né? Algum pré-requisito para fazer as coisas que a gente sabe, para fazer as coisas inconscientes, as coisas de alma. E isso são barreiras mentais, né? Então isso vai trazer arrependimentos do fundo da alma quando a gente fica mais velho.